Muito bem, então, pessoal. Vamos dar andamento, né? Vamos dar continuidade aí na nossa aula. Ontem, a gente começou conversando sobre a parte dos atributos. Na verdade, a gente não começou, né? A gente terminou a aula falando sobre a parte dos orçamentos, dos atributos, e a gente parou aqui na parte do enfoque do orçamento. Bom, essa questão de enfoque do orçamento, a aula de hoje ainda tem algumas teorias, tá? Inclusive, eu já postei lá até a quinta aula, se eu não me engano, lá no portal. Eu já ajustei ela, e até a quinta aula já está lá. Então, o nosso orçamento, ele pode ter enfoques dependendo do ponto de vista das pessoas. Então, pode ser em função do proprietário da obra ou do empreendimento e da empresa construtora ou do empreiteiro ou construtor. Do ponto de vista do proprietário, ele está preocupado em quanto é que vai custar, quanto ele terá que desembolsar e quais serão, então, os prazos que ele terá que fazer isso, tá? Vou só sair aqui. Muito bem. Esse proprietário está preocupado com o montante. Já o construtor, ele vai ter que ficar muito mais... a preocupação dele é diferente, né? Porque ele tem que levar em consideração todas as particularidades, as nuances que possam vir a atribuir aí ou a estarem envolvidas nesse orçamento. Então, basicamente, ele vai estar preocupado com quanto é o valor que ele vai estar recebendo, né? Quando ele vai ter que realizar os pagamentos para os credores e, consequentemente, os funcionários, todas as despesas diretas, indiretas, impostos, e é lógico que o tão esperado lucro. Então, o nosso preço de venda enquanto construtor, ele é fixo, mas o custo ele pode ser variável. Então, dependendo a metodologia, a técnica construtiva que eu estou usando, esses custos eles podem ser a mais ou, felizmente, a menos daquilo que a gente estava esperando. Então, existem dois olhares totalmente diferentes aí. Etapas. Quais são as etapas de um trabalho? Quais são as etapas de uma orçamentação? Basicamente, a gente resolve aí, ou a gente diz que são 3 etapas. Então, nós temos o estudo das condicionantes, e a gente já vai resolver aqui. O que é esse estudo das condicionantes? É quando a gente observa, né, toda a documentação disponível, realiza a visita a campo. O que é essa visita a campo? É quando nós vamos até o local aonde será executada a obra em questão, e aí a gente vai conhecer o terreno, a gente vai ver toda a envoltória e as partes, as particularidades que existem, por exemplo, nesse lote. Algumas coisas a gente volta lá em Construção Civil 1, que a gente fala sobre quais seriam, então, a vizinhança, né? Eu tenho local para depositar o material? Não tenho. Eu tenho como são o acesso dos veículos, se eu tenho alguma parte dessa minha construção que eu vou fazer, que ela demanda, então, alguma dificuldade, ou melhor dizendo, algum olhar mais
profundo, algum cuidado que eu tenho que ter, se eu tenho uma divisa com um vizinho, se eu tenho água, infiltração, alguma coisa nesse estilo aí. Então, esse é o estudo das condicionantes. Depois, composição de custos. É quando a gente vai compor mesmo o nosso custo, né? Então, a gente vai montar o custo, que é proveniente de todas as definições técnicas, e esse plano de ataque da obra é o seguinte: por onde nós vamos iniciar a nossa obra? Geralmente, a gente inicia a obra pelo ponto mais difícil, tá? Então, a gente inicia, por exemplo, por aquele local onde tem que fazer logo uma contenção, ou a gente inicia em algum ponto aonde ele tem que ser, onde você entende que vai ter maior dificuldade. Quantitativos dos serviços, então, sim, precisamos mensurar eles todos, quantos metros de piso, de reboco, de argamassa, de telhado. E aí, ele está falando em produtividade. A gente ainda não aprendeu a calcular isso, mas o que vai acontecer? Essa produtividade, ela está ligada dizendo o seguinte: quantas horas demandam para serem executados 100 metros de alvenaria, por exemplo? Bom, aí você vai chegar à conclusão que para executar 100 metros de alvenaria são necessárias 100 horas, por exemplo. Eu preciso garantir essa produtividade, ou seja, que o mínimo que aconteça lá na minha obra é que esses X metros de alvenaria, esses 100 metros, sejam executados nessas 100 horas. Qualquer coisa que seja diferente disso, já fugiu do meu orçamento. Então, esse composição de custo, ele está falando dessa parte de produtividade. Professor, de onde que eu tiro essas informações de produtividade? De novo, existem N tabelas que passam para nós isso. Vários softwares, o próprio Sinap, TCPO também passa para a gente isso. Eu vou passar para vocês algumas composições. E nesses livros aí do Matos também tem várias composições. Mas, volta para cá. Então, eu preciso estar com isso bem claro, porque senão, como eu vou ter esse orçamento assertivo? Cotação de preços. Então, esse composição de custo é aquilo que a gente já conversou antes. Como que eu faço para cotar os custos? Eu falei com vocês que você pode utilizar o Sinap. Não mostrei aqui ainda, mas a partir da próxima aula a gente já pode começar a ver ele aqui. Eu baixo aqui as tabelas, a gente baixa junto. Então, eu tenho toda a cotação. Quanto custa o saco de cimento, a barra de aço, a hora dos funcionários, por exemplo. E, no final, a gente faz o fechamento desse orçamento. Então, eu tenho todo o custo direto, como a gente viu na parte da aula passada, mais o custo indireto, todos os impostos, alguma margem de lucro, e aí a gente tem o preço final. Preço de venda que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte: esse preço de venda pode ser o fechamento do seu orçamento quando você está visualizando a possibilidade de participar de uma obra, pode ser até uma licitação. Então, esse preço de venda pode ser uma obra que será, que eu vou participar, que tem, então, uma licitação. Aqui tem um esqueminha, tá? Bem bonitinho, ó, estudo das condicionantes. Então, leitura, interpretação dos projetos, todas as especificações técnicas, se for o caso, uma leitura de edital e uma visita técnica. Na visita técnica, lá na aula de licitações a gente fala, mas eu já falo aqui também. Percebam que eu estou sempre chamando a atenção de vocês em duas situações. Então, uma obra particular e uma obra, nesse caso aqui, uma obra licitada, tá? Uma obra de uma entidade qualquer e pública. Então, a visita técnica, gente,
vocês vão ver que todos os autores dizem o seguinte: é imprescindível para que você realize um bom orçamento, uma visita técnica. Então, falando agora de uma obra pública, nessa questão do edital, existem só um pouquinho. Existem N obras para serem construídas via edital, e elas vão dizer o seguinte: que você tem que realizar uma visita técnica. Algumas dessas obras, alguns desses editais vão dizer o seguinte, que você está liberado da visita técnica, tá? Mas você tem que entregar um documento dizendo que você abdicou dessa visita técnica, ou eles vão dizer para você o seguinte: você entrega um documento assinado, isso tudo responsável técnico da construtora ou da empreiteira, dizendo que realizou a visita técnica no local da obra. Por que é feito isso? Porque as condições do entorno têm que ser, em todas elas, levadas em conta quando você está entregando uma proposta. E aí, como tem essa documentação, você não pode depois dizer: mas eu achei que aqui teria entrada de energia, ou que não seria um lugar inóspito, né? Um local onde eu teria problema de roubos. Bom, não tem. Essa visita técnica serve para isso. Quando a gente está falando de uma obra particular, a primeira coisa que você acaba conversando com o seu cliente, tá, mas escuta uma coisa, como é seu terreno? Você já logo de cara agenda uma visita lá no local onde vai ser feita essa construção, para que você tenha, então, total conhecimento de toda a envoltória. Composição dos custos, então. Identificação das atividades, levantamento dos quantitativos, e aí a gente tem o custo direto da obra. Depois eu vou fazer o fechamento do meu orçamento, eu tenho o custo indireto. A gente já falou na aula passada um pouquinho sobre o custo indireto, né? Quem não lembra, eu ajudo aqui. O custo indireto, ele está relacionado com os valores que a gente tem de salário, por exemplo, dos responsáveis técnicos, os custos com vigia, internet, mestre de obras, o pessoal da segurança do trabalho, a galera que ficou no escritório, então eles entram tudo nesse custo indireto aí. Os impostos são todas as taxas que a gente tem que pagar, lucro. Esse BDI, e aí tem uma porcentagemzinha ali, e aí está escrito preço de venda. Professor, o que é BDI? A gente tem uma aula daqui mais uns dias, acho que na semana que vem já, que a gente vai tratar profundamente sobre BDI. BDI significa o seguinte: bonificações e despesas indiretas. Então, a gente calcula aí uma porcentagem da obra, levando em consideração essa bonificação, ou seja, o seu lucro, e mais as possíveis ou prováveis despesas indiretas. E o preço de venda é quando a gente faz o fecha, ou seja, a gente sabe todos os custos, sabe os nossos lucros, e sabe também as taxas de impostos que a gente tem para pagar, e aí nós temos, então, o preço de venda. Desbalanceamento. E aí eu tenho a planilha de preços. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que é um desbalanceamento? E aí eu fecho a minha planilha de custos. Bom, daqui um pouquinho, eu vou falar com vocês toda essa parte, e aí a gente vai vir aqui na parte do desbalanceamento. O que significa esse desbalanceamento? Desbalanceamento da planilha. Da planilha de quê? Da minha planilha de custos, tá? É uma dica bem interessante que eu vou passar para vocês aí. Eu já fiz isso. O estudo das condicionantes é tudo aquilo que eu conversei com vocês antes. Então, aqui a gente só passa um pouco mais rápido. Não precisamos ficar fazendo toda a leitura pormenorizada. Então, é lógico que a gente vai ter uma leitura, uma interpretação do projeto e das especificações técnicas. Se o projeto for da gente mesmo e as especificações técnicas e tudo mais,
fica muito mais fácil da gente conseguir entender, tudo que está envolto aí no nosso, nessa obra em questão. Salvo algumas considerações. Então, vamos lá, é uma obra particular e eu tenho situações que o meu cliente vai ter que decidir. Então, para mim passar um orçamento, eu tenho que ter um contato direto com ele. Qual é o tipo de louça que você vai utilizar no banheiro, detalhes em gesso, etc, etc. Porque tudo isso faz com que o preço da nossa obra varie, né? Se você estiver, então, participando, no caso, de uma obra que o projeto não precisa ser uma obra pública, mas o projeto pode ter sido feito por um colega, e aí você vai estar executando a obra dele. Então, tá tranquilo, porque aí você vai resolver, vai pegar todos os projetos e vai resolver o seu orçamento com base em todos esses projetos. Então, esta é uma parte da interpretação aí ou de todos os projetos, tá? A parte eles estão todos escritos aqui, né? Planta baixa, corte, vista, fachada, perspectiva, notas que existirem, alguns detalhes, diagramas, unifilares, enfim, croquis, gráficos, perfis de sondagem de quê? Sondagem do solo, para que eu consiga entender o que eu posso encontrar, né? Curvas, cota volume, né? O quanto eu posso ter de corte e aterro desse material. Resumo de aço, enfim. Tudo isso, são todas essas as informações que eu vou coletar dos projetos para que eu consiga fazer um orçamento. Sem eu ter claro ou claras todas estas informações, eu não vou conseguir ter um orçamento, que seja o mais próximo da realidade. E aí é lógico que quanto mais conhecimento eu tenho de determinado tipo de projeto, mais facilidade eu tenho em fazer o orçamento dele, e mais assertivo se torna lá o meu orçamento e a minha construção, e consequentemente mais assertivo ainda o meu lucro. Quando a gente estiver falando de uma licitação, então tem algumas coisas aquém daquilo que a gente já falou. Por exemplo, prazo da obra. Então, eu já tenho um orçamento e eu já tenho um cronograma que vem imposto para mim. Ou seja, daqui um ano eu tenho que estar com essa obra pronta, daqui 6 meses, ou enfim, daqui quanto tempo seja. Datas marco dos meus contratos. Geralmente, a data marco é a data da inauguração. Quando os mandatos dos prefeitos estão finalizando, eles têm muito mais pressa em finalizar as construções para poder, então, inaugurar, etc. Critérios de medição e pagamento. O que isso quer dizer? Lá no edital, ou no contrato, na minuta do contrato, vai estar dizendo o seguinte: olha, você vai entregar a nota fiscal, você vai construir a obra, passado 30 dias, a fiscalização vai até a obra, faz a medição dos trabalhos que você já executou, e aí libera para que seja feito, então, o pagamento. Em resumo, é o seguinte, tá? Por isso que, e aí a gente já vai chegar lá na parte de desbalanceamento da planilha. Você iniciou hoje no dia 1º,
Já está no dia 15. Você entrou no dia 1º, você começou o trabalho no dia 1º de julho. Tá? Iniciamos o trabalho, 1º de julho, a obra. Trabalhamos até o dia 1º de agosto, 30 dias. Nesse 1º de agosto, então a gente chama a fiscalização, né, o colega lá, arquiteto ou engenheiro, ele vem até a obra e mede o que você produziu nesses últimos 30 dias. Então, vamos supor que você tenha feito lá todos os serviços iniciais, né? E a parte de infraestrutura, vamos supor isso. Aí, depois que tudo isso aconteceu, você consegue chegar na conclusão de que foi executado lá na obra 200 mil reais, por exemplo. Tá? Tudo bem. E esses 200 mil reais, você, após o colega fiscal ter feito a medição, ele disse para você, ó, você realizou, sei lá, 10, 20% da obra. Isso deu os 200 mil. Muito bem. Aí você vai efetuar a nota. Essa nota fiscal que você vai enviar do seu trabalho vai ir para os respectivos órgãos dentro dessa entidade ou essa autarquia aí municipal, por exemplo. E aí começa, dentro dessa autarquia, existem alguns passos lá, né? Então, você vai ter lá, você enviou a nota. Aí, vamos pular direto à situação. Então, isso foi lá para a tesouraria, mas tem algumas outras coisas, dependendo como funciona. Então, chegou lá na tesouraria, você entregou sua nota. Aí o cara da tesouraria fala, olha, para mim fazer o pagamento, eu estou esperando chegar aqui o documento, ou seja, a medição do engenheiro ou arquiteto responsável aqui pelo projeto, vai vir assinado dele lá, e então a gente libera o seu pagamento. Beleza. Aí vamos supor que o camarada mandou lá no dia seguinte. Tá? Só que entre a medição que ele fez e até ele te passar a informação da porcentagem e até você efetivamente emitir a nota, passaram dando tudo certo uma semana. Show. Aí, vai lá, isso permanece lá dentro da tesouraria. Aí você telefona, vai lá, enfim, fala, escuta, agora eu já posso receber a minha parcela de pagamento? Aí o camarada fala, pode, só que é assim, ó, hoje é dia 10, e os pagamentos aqui para as empresas que fazem construção, eu libero são feitas todos os dias 15. Eu me tenho organizado aqui, porque senão vira uma confusão aqui, e eu só trabalho assim. Você fala, tá bom, então, ok, desculpe, obrigado, tchau. Dia 15, você liga lá e fala, ou vai lá, e aí agora vai sair a medição, eu vou receber o pagamento? Aí o camarada fala, não, você vai, só que assim, agora eu estou envolvido com a folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, e assim que eu terminar isso, eu já faço o seu pagamento. Não, ok, obrigado. E você não pode parar de fazer a obra, tá? A obra está acontecendo lá, você tem funcionário, etc, etc. E comprar material e mandar a coisa acontecer lá na obra. E você não tem nenhum tipo de explicação para você dar para os seus funcionários. Falar, olha, eu não recebi da prefeitura ainda, então vocês que já fazem 45 dias que estão aqui trabalhando, vão ter que esperar mais não sei quanto tempo para que eu consiga, então, realizar o pagamento de vocês. Aí, passa mais 2 dias, você liga lá e fala, eu queria na tesouraria assim, 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 para ver se agora vai, né? Aí, o fulano, assim, disse que ia pagar para mim depois que ele terminasse de fazer a folha de pagamento dos funcionários. Será que ele já terminou? Sim, ele já terminou de fazer as folhas de pagamento. Você fica feliz. Agora vai. Sim, então você pode me passar para ele para que eu consiga ver quando é que ele vai fazer o pagamento? Sabe o que é? É que ele tinha uns dias para tirar de férias, ele tirou uma semaninha de férias. Daqui uma semana ele volta.
Muito bem. Daqui uma semana, quando o camarada voltou, você liga lá de novo. E aí? Ou aí, nessa situação, você já está acampado na frente da prefeitura, por exemplo. E agora? Sai o pagamento? Não, agora sai. Eu só vou resolver um negocinho aqui com o prefeito e aí sai. Aí, às 4, 5 horas da tarde, sai o dito pagamento. Então, existem coisas que as prefeituras já sabem disso. Existem coisas dizendo o seguinte, e tem uma lei que fala isso, que o pagamento da nota empenhada acontecerá em até 30 dias após o empenho dessa nota. Significa o seguinte, você vai ficar 30 dias trabalhando, enviou a nota para o órgão e vai ter a certeza de que você demorará mais 30 dias depois que você empenhou essa nota lá para receber. Do dia 1 até o último dia, ou seja, quando você recebe a primeira parcela, passaram-se mais ou menos 60 dias. Então, você entender essa questão de como vai ser feito o pagamento, né? Como é feito esse critério de medição, é muito importante, porque aí você sabe que você tem que ter um valor de capital de giro para poder passar esses 60 dias, porque você não pode parar de fazer a obra. Existem várias empresas que param de fazer a obra. Falam, não, eu vou ficar parado porque não tenho o que fazer, o dia que eu receber o dinheiro eu retorno. Isso tem custos, né? Gastos envolvidos. Porque toda vez que você mobiliza e desmobiliza uma equipe, é uma grana. Então, e também quando você vai embora da obra e você volta, vários daqueles materiais podem ter desaparecido, tá? E, sem contar que tudo isso está ligado a uma penalidade por atraso, né? No você não atender, no você não cumprir o prazo. Outras questões. Como que é feito o pagamento? Geralmente é global dessas obras, mas também pode ser valores unitários, né? Quilômetros, por exemplo, ou por administração. Você vai administrar a obra para o município, né? Limites de horário de trabalho, né? A gente vai fazer, então, nosso trabalho é fazer uma reforma em uma escola. Então, a gente tem limites de horários de trabalho. A gente vai fazer uma reforma em uma instituição bancária. A gente tem limites de trabalho. A gente começa a trabalhar às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã, por exemplo. Critérios de participação na licitação. E aqui tem um negócio muito interessante, que 90% das empresas acham que podem e que vão conseguir, etc., mas quando começa essas informações, quando começa a analisar isso, já começa a ficar triste. Por exemplo, capital social da empresa. Nós vamos participar de uma licitação há 1 ou 2 anos, não sei, e a gente tinha tudo. Então, todas as coisas, nós tínhamos os atestados técnicos, nós tínhamos toda a documentação, tinha tudo. Nosso índice de endividamento estava tudo 10. Só que o capital social da empresa era 50 mil e o mínimo que precisava era 100 mil. Então, fica sentado, vendo a banda passar. Você não pode participar disso. Seguro, se for o caso, e algumas facilidades lá que o contratante vai dar para você. Por exemplo, quando são obras de prefeituras, eles já falam, não, a terraplanagem é por nossa conta, contrapartida física. A entrada de água e luz, a gente já vai também liberar para vocês. A parte da visita técnica está registrado aqui tudo que eu expliquei para vocês antes. Do importante de você ir até lá, de você conhecer a vizinhança e de que vários órgãos podem, então, estar pedindo isso, né? Essa visita. E que é recomendado que você realmente faça a visita lá. Que mais?
Identificação dos serviços. Quais são os serviços que eu vou fazer? Eu tenho que... Porque, é para mim fazer uma reforma, é para mim fazer uma construção como um todo. Pois muito bem. Mas quais são os serviços que efetivamente eu preciso fazer? Nesse caso aqui que ele está mostrando na tabela, é só um exemplo, né? Então, ele está mostrando aqui para nós chapisco, azulejo, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Então, eu tenho que ter um cuidado que quanto mais eu consigo, para que quanto mais eu consiga ter conhecimento dessa minha, de todo esse trabalho envolvido aí, do serviço que eu vou fazer. Levantamento de quantitativos. E é aqui onde as pessoas acabam errando. Eu tenho que ter um entendimento de uma interpretação de projeto profundo. Porque é nesse levantamento de quantitativos que eu tenho que ter certeza de quantos metros quadrados são, quantos metros cúbicos são, quantos metros lineares são, quantas unidades são, quantos metros de fio, quanto metro de tubo, quantas janelas, quantas portas, quantos metros ou cúbicos ou metros lineares de guia, de tábua. Eu tenho que conhecer tudo, porque depois que eu levantei os quantitativos, é que eu consigo lançar isso na planilha. Muito bem. O Revit, ele passa para nós todas essas informações. Ou pelo menos 90% dessas informações. Desde que, quando eu estou lá operando o software, eu passe para ele todas essas informações. Senão ele não vai saber, né? Qual é a espessura do reboco, o concreto, tudo isso. A área. Então, ele passa para mim e existem alguns programas que conversam com ele. Ok. Mas ainda é comum a gente ter coletar essas informações no projeto e lançar ela para uma planilha de um software qualquer, e pode ser, inclusive, um Excel. Então, algumas coisas a gente pode até ter alguma estimativa, né? Volume de escavação de solo, né? Alguma coisa assim. Mas isso eu tenho que ter todas as informações do perfil do meu terreno. Então, como que eu vou levar em consideração esse perfil aí do meu terreno? E depois é muito fácil, olha aqui, qual é a especificação? Chapisco. O que a gente está fazendo lá? Chapisco. Então, revestimento interno, chapisco. Quantidade, essa informação eu peguei do projeto, 200 metros. Porque as outras informações são mais tranquilas, mas eu não posso me equivocar quando eu estou fazendo a coleta desses dados dos meus projetos. Essa outra informação aqui do custo por metro quadrado, a gente já conversou bastante sobre isso. Então, ela pode ser lá pelo TCPO, a PIN ou o SINAP, que passa para a gente essa informação. E o mais coerente e o mais correto é a sua composição unitária. Tá? Então, você pode pegar uma composição unitária fornecida por uma tabela dessas e atualizar com o seu... Lembra que eu falei na aula passada? Você vai atualizar com o preço da sua cidade, aonde você está fazendo aí a sua obra. Aí você sabe quanto é o preço, por exemplo, do cimento, da areia, da brita, a hora do pedreiro, do servente. Por mais que tenha muito pouca diferença entre
o que está acontecendo, por exemplo, na cidade de Santa Rosa e Juí, com aquilo que está lá em Porto Alegre, mas existe essa diferença. E você tendo a sua composição, isso fica muito mais claro. Eu tinha uma composição de revestimento argamassado. A TCPO e o Sinap diziam, eu não vou lembrar, tá? Diziam que ia, sei lá, X quilos de cimento para o reboco argamassado. E acompanhando as obras, eu vi que ia X mais 5, que as tabelas estavam loucas, que não era também que os meus funcionários estavam executando lá os rebocos além dos 2,5 que eram para ser feito. Então, eu tenho que estar sempre confrontando essas informações das tabelas com aquilo que está sendo executado. Eu não posso ficar cego nessas tabelas. De novo, elas vão responder 99% das suas questões, mas particularidades elas não vão conseguir. Muito bem. Aí eu vou fazer a composição de todos os meus custos diretos, tranquilo? E depois eu tenho os meus custos indiretos. O que é este meu custo direto? Meu custo direto vai estar vindo daqui. Qual é o serviço? Chapisco. Quantos metros? 200. Tranquilo. Preço unitário. Já resolvemos. Então, para executar, então, o revestimento interno, né? Chapisco e azulejo, 1.320. Só que o preço que eu vou entregar, passar para o meu cliente, não é, ou não são, os 1.320. Porque o 1.320 é o meu orçamento discriminado, né? Então, eu tenho aí uma composição dos custos diretos. Agora, eu preciso associar os custos indiretos. Então, para executar aquele serviço que a gente acabou de ver ali de revestimento interno, alguém, por exemplo, vai ter que ajudar a orientar essas pessoas. Então, eu vou ter lá um mestre de obra e tenho até um responsável técnico envolvido nisso. Quem que vai pagar esses valores? Então, isso está no custo indireto. Cotação de preços. Isso está tranquilo, né? A gente já conversou antes. É quando você vai estar pegando as informações do mercado para melhorar aí os seus valores. Definição de encargo social e trabalhista. Nós temos uma aula daqui um pouco que fala sobre isso. Então, o que acontece? A gente vai aplicar uma porcentagem em cima do salário que a pessoa recebe. Ela recebe 1, tá? Mas ela custa para a empresa 2, por exemplo. Por que ela leva 1 para casa e ela custa 2? Porque existem férias, 13º, todos os impostos, FGTS, todos os encargos que a empresa tem que arcar. Por que ele está dizendo que é uma definição do percentual? Porque as empresas elas podem ter essa incidência, ela pode variar de empresa para empresa. Mas como, professor, se a lei é para todos? Sim. Só que se os funcionários da minha empresa, por algum motivo, eles não têm o costume de faltar, então quer dizer que eles rendem muito mais. Agora, se o inverso aqui for verdadeiro, ou seja, eles faltam bastante, tem que entrar aqui dentro dessa porcentagem aí dos encargos. Então, eu tenho que já estar com este valor acertado. Definição de lucratividade. Bom, aí se eu perguntar, quando a aula, a gente estava em sala de aula presencial, eu perguntava assim, quanto vocês gostariam de ter de lucro?
Tá? Quanto vocês acham que é um lucro viável, ou correto, ou aceitável para a sua empresa? Aí vários falavam, é 30, é 40, é 50, é 100%. Uma loja que vende parafusos, ela compra por 10 centavos um parafuso e vende por 50 centavos aquele parafuso, por exemplo. Então, essa loja de ferragens, ela tem em alguns itens um lucro de 400, 500%. Bom, professor, então, na obra está nota 10, porque aí, se for assim, a gente vai ter uma construção por 100 mil e vamos vender por 500. Pois é. Então, são produtos diferentes que a gente está falando aqui. Uma obra, geralmente, um lucro líquido, ele vai variar entre 8% e 10%. Líquido. Então, você paga, todo mundo paga todos os salários, paga tudo, todos os impostos, etc., e vai sobrar 10% líquido para a empresa. Isso que eu estou passando aqui, essa informação de 10%, é o que a gente vê acontecendo, então, e sendo informado aí por todos os autores, e o que a gente vê sendo praticado aí pelas empresas. Por que é de 8% a 10% esse lucro? Exatamente porque essa definição dos encargos sociais e trabalhistas também, ela acontece com a particularidade da empresa. E a lucratividade também acontece com a particularidade da empresa. BDI, bonificações e despesas indiretas. Então, o que ele diz para mim? Tendo em vista que, no caso de planilhas de concorrência, as propostas são baseadas nos serviços nelas listados. O construtor precisa diluir sobre estes itens todo o custo que não aparece explicitado. Tá. Então, é assim. Bonificações e despesas indiretas. Aqui está o seu lucro e mais a porcentagem que você entendeu, aceitou ou calculou, sendo lá as despesas indiretas. Então, quando vocês ouvirem por aí um BDI de 30%, não tem nada a ver, não significa que aquela empresa está ganhando 30% de lucro. O BDI não é o lucro. O BDI é bonificações, aí sim o lucro, e o DI, despesas indiretas. Então, é dentro daqueles 30%, daqui a pouco tem 10% de lucro e 20% de despesas indiretas envolvidas. A gente vai calcular muito isso nas próximas aulas. Então, aqui a gente só está falando das etapas. Então, sobre o custo direto, é necessário aplicar um fator que represente, então, o seu BDI, expresso em uma porcentagem. Quando a gente vai falar sobre obras licitadas, ou obras que serão licitadas, ou concorrências públicas, esse BDI, ele tem um limite superior, dependendo do tipo de obra que a gente está falando. Então, se for uma obra, uma construção de uma escola, por exemplo, o BDI é 26,8. Isso tem um acórdão de 2013, que o Tribunal de Contas da União, TCU, criou essas regras e essas tabelas. Então, não posso aparecer lá com um BDI com 27. Eu sou desclassificado. A minha proposta é desclassificada daquela licitação. Então, cuidado, quando eu estou calculando o meu BDI, eu tenho que levar em consideração esses limites. Desbalanceamento da planilha. Muito bem. Desbalanceamento da planilha consiste no seguinte. Espera aí. É que eu vou abrir um Excel aqui, a gente já vai fazer em 1 minuto.
Oi, William, só te vi agora. Tô lá fora. Passa para quê, meu filho? Para fazer tudo esse orçamento? Não, não, é sobre o tempo que demora pra receber lá. Tu falou dos 30 Ah, dias. paciência, tudo Tá bem. louco. Eu A no primeiro dia paciência, já não ia a mais, eu paci- já. Pô, a paciência é o de menos. O pior é a galera batendo na porta. É complicado isso aí, professor. Não dá pra Não gente sei se eu entrar, quero mais já. Não não sei dá se eu pra quero gente mais. entrar de boa lá, tem que entrar firmão. No BDI entra gasto com contador e escritório? Sim, no BDI entram todos os custos. Inclusive, a gente vai aprender nas próximas aulas para fazer o cálculo de ah, aluguel do seu escritório, telefone, custos de combustível, internet, tudo vai estar ali no BDI. E aí vocês vão entender que existe uma porcentagem. Então, se eu tiver. Eu vou ter que adiantar um pouco para responder essa questão, mas é rapidinho. Se o custo, eu faço um custo anual, o custo do meu escritório é 100 mil anual. Ok. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, 10 obras e cada uma delas tem que mandar 10 mil para o meu escritório permanecer com as portas abertas, permanecer vivo. E aí você pode dizer, não, mas eu só tenho uma obra. Bom, então como é que faz? Essa obra, de onde que ela vai tirar dinheiro para sustentar o seu escritório? Então, se você... E aí existem um monte de outras estratégias, como, por exemplo, você ter o menor custo indireto possível, ok? Então, você tem muitas coisas que são terceirizadas e muitas coisas que são com parceiros. E muita coisa você onera na própria obra daí. Aí deixa de ser um custo indireto e passa a ser um custo direto. Por exemplo, ao invés de eu ter lá no meu escritório 3 secretárias, ou sei lá quantas pessoas trabalhando, eu tenho um só. Então, eu tenho um custo mínimo no secretário, na minha administração central, que é isso que vai aparecer daqui a pouco, e lá na obra, eu tenho tudo esse circo montado lá. Então, lá eu tenho o engenheiro arquiteto residente, lá eu tenho o estagiário, lá eu tenho os custos de luz e água daquela obra. Então, essa é uma forma de você desonerar o seu BDI. Mas, sim, todos os custos estão levados em consideração no BDI. A gente já vai aprender a calcular aí administração central, em contingências, custos, inclusive da inflação da moeda, tá? Deixa eu voltar aqui e fazer uma... Acho que respondi. Deixa eu apresentar aqui uma coisa aqui para vocês e a gente vai falar sobre o desbalanceamento de uma planilha, tá? É só para não escrever ali no quadro. Ó, eu vou pôr aqui, ó, supra, infra, uh, infra, supra, alvenarias e acabamentos. Acabamentos, tá? Então, você calculou, tá, que a sua infraestrutura vai custar para você 50 mil. Aí. A superestrutura você calculou vai custar 150 mil. As alvenarias vão custar 80 mil e os acabamentos 120 mil. Beleza. Somamos tudo. Ok. Valor da obra, 400 mil. Então, esse aqui é o custo que você fez. Tá.
aqui. Alô? Pronto, voltamos então. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso Excel. Então, essa aqui é a informação que você fez. Você calculou isso. Vai custar para você isso. Aí, eu vou só riscar aqui rapidinho, tá? Mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Beleza. Só para a gente brincar aqui, tá? Vamos supor que a infraestrutura você iria receber no mês 1, a supra no mês 2, as alvenarias no mês 3 e os acabamentos no último mês. Beleza. Só que o que acontece? Agora, conforme disse o William, e a paciência para tudo isso, a questão não é a paciência, a questão é você resolver o problema de todo mundo que precisa de dinheiro e você tem que esperar receber. Bom, depois que eu conto umas histórias para vocês. O que eu faço aqui, sabendo disso? Eu sei que aqui vai me entrar 50 mil, mas como eu sei também que isto pode demorar um pouquinho para mim receber, eu vou desbalancear essa planilha. Então, isso tem limites, tá? Eu não posso viajar na maionese, mas aqui, ó, eu posso pôr, por exemplo, 80, aqui eu vou pôr 180, aqui eu vou pôr 110, e aqui eu vou pôr... Não. 30 mil no final eu não posso. Eu não posso viajar, porque senão isso não aprova lá na frente. Eu tenho que ser... Eu tenho que desbalancear, mas eu não posso ir com muita sede ao pote. Olha, aqui... No final tem que chegar nos mesmos 400, no caso. É só uma mudança que tu faz na tabela ali. A ideia é essa. Olha aí, eu tenho que ir acertando a coisa para que ela fique parecida, ó. Mas aqui tá muito louco, ó. Eu não posso estar com 50%. Eu tenho que ter... eu tenho que ter um ajustezinho aí. Então, sei lá. Muito bem. Vamos dizer que a gente fez isso. Como eu sei que eu tenho aquele... Opa! Como eu sei que eu tenho aquele limite de valor, eu posso puxar algumas coisas e o último recebimento que eu tenho, eu deixo isso mais de boa. Deixa eu só ver se eu tenho uma muito rápido aqui para mostrar para vocês. Não sei se eu tenho aqui, que eu baixei, mas eu não sei se está nesse computador, tá? Eu baixei para... Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem só um... sumiu. Não está aqui. Não, eu não tenho. Mas é assim, o que eu quero dizer para vocês? Que existe um limite que os autores dizem para nós. Então, por exemplo, a infraestrutura, eles vão dizer que ela varia entre 1,5, eu vou botar aqui do lado para não dar confusão, entre 1,5% a 3%, por exemplo, do quê? Do valor da obra final. Então, eu tenho limites inferiores e superiores para todos os outros itens também. Depois aqui vai de 20% a 30% e por aí vai. Mas, tendo esse limite, eu consigo jogar. E aí o desbalanceamento consiste em você
carregar as primeiras parcelas e deixar a última mais suave. Agora, isso é bom porque está gravando. Atenta para o detalhe. Se você desbalanceou a sua planilha e estava previsto 150 mil para a Supra e você recebeu 170 mil, isto não significa que você ganhou 20 mil a mais ou 10 mil a mais aqui, nessas situações. Não significa nada. Você não ganhou nada de lucro, além daquilo que estava previsto. O que você está fazendo aqui, você está adiantando um dinheiro que você iria receber daqui X tempo, você está recebendo agora. Justamente porque tem aquela questão lá, tipo, dos 60 dias, né? Ou 45 dias para você receber o valor. Por que eu chamo a atenção de vocês? Porque aqui você começa a ter... se você tem várias obras ao mesmo tempo, você tem que cuidar para não se perder nessa administração desses valores. Quando é que eu sei quanto eu ganhei na obra? Quando é que eu sei qual foi o meu lucro? Cara, você só vai saber o teu lucro aqui, ó, no quarto mês, quando você entregou a obra. Nossa, aí sobrou 40 mil
Pessoal, desculpa aí a confusão. Estamos com, estamos com problemas técnicos aqui, tá? Um malabarismo para voltar a funcionar. Minha internet aqui parou de funcionar, tá? Não sei o que houve, alguma confusão aqui.
Olá. Bom, pessoal, desculpe a falha técnica. Eu acho que queimou lá em casa lá os bagulhos lá da internet. Mas aí eu vim aqui no Unijuí e já estamos online de novo. Tá? Eu não sei até que parte que vocês conseguiram acompanhar, tá? Deixa eu ver se está todo mundo aí, porque alguém tinha falado que tinha caído também. Tá, tem uma galera boa aí. Bom, então, deixa eu voltar para cá. Gente, essa questão, então, do cuidado que eu estou passando aqui para vocês, de quando a gente faz um desbalanceamento dessa nossa planilha, a gente tem que cuidar o seguinte. Isso aqui que você fez, tá? Você carregou valores diferentes daqueles que foram calculados, estipulados por você. Muito bem. O que acontece? O momento, o dia, o instante em que você recebe, por exemplo, esse valor, e aí essa informação chega até você de que era 50 e você recebeu 60, não quer dizer que você ganhou 10 mil a mais de uma forma mágica, ou 20 mil a mais de uma forma mágica. O que a obra era para ter gastado 50, a obra era para ter gastado 50 e gastou 40. Não é isso. O que você tem que ter muito em mente é que este dinheiro é um adiantamento que a obra está fazendo para mim. Professor, quando é que eu vou saber o meu lucro? Eu vou ter uns minutinhos aqui, mas a gente já fecha, tá? Quando é que eu vou saber o meu lucro? Somente quando eu entreguei a obra. Então, aí eu sei que eu ganhei tantos mil reais. Foi o que sobrou líquido para mim, né? E é lógico que tudo isso, contando que tudo isso deu certo, né? Ao longo dos próximos anos, lá, que com 5 anos a obra deu certo e que está tudo tranquilo, tá? Muito bem, vamos voltar para cá então. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a parte do desbalanceamento. Eu usei muito essa parte de desbalanceamento de obras, desbalanceamento de planilha nas minhas obras, porque eu não tinha fluxo de caixa, não tinha capital de giro, então isso eram subterfúgios que eu usava para conseguir ter melhorar o meu fluxo de caixa, né? Então, etapas da orçamentação, ok. Utilidades desse nosso trabalho todo. Em suma, definir o custo da obra. Ponto. Agora, é aqui que a gente faz o levantamento de todos os materiais que serão utilizados na obra e dos serviços que serão utilizados na obra. Além de eu obter índices para acompanhamento. Esses índices para acompanhamento é o seguinte. Quando eu fiz o orçamento, e aí isso aqui liga já com a construção 4, tá? Então, quando eu fiz o orçamento, eu previ, né, que seriam executados 40 metros cúbicos de concreto, por exemplo, uma obra bem pequena. Muito bem. Para executar esses 40 metros cúbicos de concreto, seriam necessários, por exemplo, 300 sacos de cimento.
ou nota 10. E aí, eu consigo quebrar essa informação. Então, eu sei quantos sacos de cimento deveriam ou deverão ser utilizados na fundação. Vamos supor que para a fundação seriam 10 metros cúbicos. E aí seriam 50, 60, 70 sacos de cimento para a fundação, por exemplo. E terminou a construção da fundação e foram 90 sacos, 100 sacos, 110 sacos, 120 sacos. O que aconteceu? Para onde foram esses sacos de cimento? Será que o traço que eu passei lá não foi obedecido? Não, foi obedecido porque eu estava acompanhando a obra, então eu tenho certeza que foi obedecido. Então, onde que foi parar os outros sacos de cimento? Será que eles foram embora da obra, no porta-mala de algum carro? Ou alguma outra obra foi feita? Então, é aqui onde você já começa a ter esses índices para acompanhar. Outra coisa, o índice, por exemplo, ele dizia assim: para a construção de toda a obra serão necessárias 1.000 horas de pedreiro. E na fundação serão necessárias 100 horas de pedreiro. Quando terminou a fundação, você percebeu que foram gastas 110, 120 horas. Então, você tem aí um valor acima daquilo que você orçou de 10% a 20%. Na construção 4, é quando a gente controla, cuida, analisa, acompanha todas estes índices que a gente fez, né, levantou, alguma coisa assim, tá? Mas é muito importante que vocês entendam para que serve esse orçamento, tá? Uma das coisas é para que eu entenda o que irá acontecer e eu consiga balizar, acompanhar, entender, dimensionar uma equipe. Quantos funcionários eu vou utilizar? Bom, eu posso, daqui um pouco a gente vai aprender a fazer esse cálculo, de que para executar 100 metros quadrados, em um dia de alvenaria ou de reboco, por exemplo, eu posso utilizar 10 funcionários em um dia. Ou eu posso demorar 10 dias com um funcionário só executando essa atividade. Então, essas informações vão me ajudar muito a que eu consiga dimensionar a equipe. Construção 4, a gente dimensiona equipes. Aqui, a gente faz cálculos, eu deixo vocês com a informação preparados para a gente entender como que a gente faz o uso desse dimensionamento de equipe. Tudo bem. Capacidade, então, de revisar valores e índices sempre. Bom, mas por que isso aqui aconteceu? Por que eu calculei assim? O que houve? Simulações, vários cenários. Eu posso pensar em alterar uma técnica construtiva, eu posso pensar em executar, ao invés de eu executar a atividade A que estava prevista, eu posso talvez executar a atividade B, que aí faz com que a minha obra aconteça um pouco mais rápido. Então, eu tenho vários cenários, tá? Essa questão de jornada de trabalho, ou ao invés de eu trabalhar 8 horas, eu vou ter 2 frentes de trabalho. Cronograma físico-financeiro. Cronograma físico-financeiro é aquilo que eu comecei a arranhar com vocês ali naquele arquivinho do Excel, né? O que é o cronograma físico-financeiro que a gente arranhou? No primeiro mês, recebe tantos mil. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e por aí vai, tá? Análise da viabilidade econômico-financeiro é aquilo que a gente já conversou na aula passada. A gente fez um exercício, iniciamos fazendo um exercício, e agora ele aparece aqui de novo. Então, quanto eu tenho de entrada e quanto eu tenho de saída, receitas e despesas
ao longo de todos esses meses para que eu consiga ter uma certeza de que essa obra vai dar certo. Tá, eu acho que tá todo mundo ok aí. Muito bem. Quais são a documentação, quais são os documentos que estão lá relacionados com a nossa obra? Documentos gráficos e escritos. Os gráficos são todos os projetos, arquitetônico, estrutural, sanitário, elétrico, complementares, né, PPCI, paisagismo, e a parte de escrito, a parte de documentos escritos, memoriais, orçamentos, especificações técnicas, os contratos que a gente tem que seguir, né? A parte dos projetos, eu não vou ficar aqui enchendo a paciência de vocês, porque vocês já conhecem, já trabalharam bastante com isso, né? Anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, US Built. Esse é muito importante, que é o como ele foi construído. Como esse projeto... na maioria das obras que eu acompanhei, públicas, eu via muitas solicitações desse projeto como construído, o as-built, das fundações. É lógico que o ideal seria o projeto de como construído da construção como um todo, tá? Especificações técnicas. O que são essas especificações técnicas e de onde que elas vêm? Especificações técnicas, existem órgãos que têm as suas especificações técnicas. E existem especificações técnicas, por exemplo, o DENIT, ele tem especificações técnicas, inclusive ele tem uma planilha específica para os orçamentos dessas obras. Nas especificações técnicas, minha enquanto responsável técnico ou a de um colega que eu estou analisando, ele vai estar dizendo lá o seguinte: porcelanato, revestimento, enfim, será de, sei lá, 60 por 60, com uma junta entre as peças de 1 milímetro, 2 milímetros, né? Ou 3 ou 4 milímetros, dependendo do que ele está especificando ali. Que tipo de argamassa, se é uma argamassa C1, a C2, a C3, se é interna, se é externa. Então, todas estas informações, e aí vocês podem dizer, professor, mas isso daí a gente viu ou a gente coloca lá no memorial descritivo. Tudo bem, não tem problema se lá no memorial descritivo estão essas informações também. Elas são chamadas como especificações técnicas, e essas especificações técnicas podem estar em um capítulo, em anexo do memorial, ou elas podem estar em um documento em separado disso. Tá? Então, as especificações técnicas vão dizer para nós qual é o traço desse concreto, dessa argamassa, enfim. Todas as particularidades daquele tipo de material que está sendo utilizado naquela obra. Tá? Então, tem várias especificações técnicas, é lógico que conforme o tipo de finalidade que a gente está trabalhando. E o texto ele pode trazer mais ou menos informações, dependendo do tipo de obra aí que a gente está trabalhando. Né? Se for uma obra executada pelo proprietário, essas especificações técnicas são parcas. Mas se é uma obra, por exemplo, licitada, essa especificação técnica é bastante pormenorizada. Banco do Brasil, as obras que são executadas, que o Banco do Brasil licita, né, tem especificações técnicas, inclusive tem caderno de encargos em específico, em particular, do Banco do Brasil, para que todas as pessoas, então, tenham a informação coerente daquela, como eles trabalham. Né? Vamos embora. Caderno de encargos. Então, nós acabamos de conversar sobre o que dizem as especificações técnicas, mas o caderno de encargos é o quê, professor? São todas as especificações técnicas, critérios, condições e procedimentos
estabelecidos pelo contratante. E como ele fará a execução, a fiscalização e o controle do serviço. Então, isto aqui que a gente está conversando é uma obra licitada, tá? Ó, o texto é muito semelhante às especificações técnicas, porém o caderno de encargos, ele é geral, serve para várias obras. E a especificação técnica, ela serve, teoricamente, para obras, para cada obra, mas entende-se que cada uma dessas obras tem a sua particularidade. Tá? Isso aí. Muito bem. Então, finalizando, uma dica aí de caderno de encargos, tá? Esse aqui é um livro que ajuda a gente a proceder um caderno de encargo. E aí, isso aqui vocês poderão daqui um pouco estar aí trabalhando dentro de uma instituição dessas que tem o seu caderno de encargo. As obras de fóruns, elas têm os seus cadernos de encargo particular. Né? Um caderno de encargo para você trabalhar, para você executar lá uma obra dessas, tá? Aqui só mostrando o livro para vocês. O que mais? O que é o orçamento, então? Conforme a gente já viu, e a gente vai falar de uma norma aqui. Então, ele é o cálculo do custo da nossa construção, além do nosso lucro e todas as despesas, diretas e indiretas. Existem vários tipos de orçamento. E aí nós temos o paramétrico e os operacionais, ou seja, e tem também os pela NBR 17.271 e os discriminados. O orçamento que a gente vai trabalhar utilizando a NBR 12.771, ele serve para fins de individualização de áreas e para que eu crie um orçamento inicial de cunho fiscal. Tá? A gente vai entrar nele e aí eu clareio mais. Então, sempre esse orçamento, ele é parte integrante do documento, ou da documentação formal da minha obra. Se a gente estiver falando de uma obra licitada, vocês vão ver que lá naquele edital vai estar escrito que, além do projeto, o orçamento e o memorial, que todos fazem, são partes integrantes daquele processo licitatório. Discriminação orçamentária. Então, são todas as listagens que relacionam os serviços a serem executados naquela obra lá. Essa discriminação orçamentária, ela serve, ela ajuda a gente como sendo aí um checklist. E aí, aquilo que não está nessa discriminação orçamentária, e eu preciso, para executar a minha obra, dependendo do entendimento das pessoas envolvidas, a gente pode ter algumas nuances. Por exemplo, falando de uma obra de licitação, tá? Você entregou o seu orçamento e disse que o valor global era 500 mil. E aí você começou a fazer a obra, e você começa a olhar o quantitativo e percebe que serão necessários, sei lá, mais 10 mil reais para fazer alvenarias, fundações, supraestrutura, qualquer coisa do gênero. Você vai fazer um documento, vai enviar para o setor lá responsável, setor de projetos, solicitando, então, que seja feito um aditivo. Bom, o setor de projetos pode dizer o seguinte, até concordamos que realmente tem que ter mais X metros cúbicos, por exemplo, de concreto, e passamos essa solicitação para o setor jurídico.
setor jurídico olha e fala, bom, tem uma declaração aqui no edital, e tem toda uma documentação que você entregou aqui para a nossa prefeitura, ou órgão público, ou qualquer que seja, dizendo que o orçamento que você está entregando é um orçamento de preço global. Portanto, você entregou para nós um orçamento dizendo que você ia entregar uma obra completa. E aí você vai dizer, não, mas espera um pouco, como é que eu vou fazer? Se vocês não me pagarem, eu não tenho como fazer isso. E a pessoa da prefeitura fala, não, problema seu, você deu o valor global, você deveria de ter visto isso antes de participar da licitação, e tem um período antes da licitação que você pode impugnar, pode pedir um monte de informações lá acerca daquela licitação. Essa quantitativa seria um caso desse. Aí vira um braço de ferro e você acaba tendo que observar o que é menos dolorido para você. Por outro lado, pode ser que exista uma via que a pessoa dentro da instituição entenda e fale, não, realmente é isso mesmo. Então, depende muito, isso é mais ou menos como se fosse uma espécie de de uma questão que está sendo julgada por um juiz, quase isso. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção em todo o orçamento que a gente está participando de uma licitação. Bom, e a outra situação, que aí eu acho que seria muito mais louca ainda, é você chegar para o seu cliente e falar, ô, meu amigo, é o seguinte, eu passei um orçamento aqui de 500 mil, mas agora eu estava revendo e eu vi que eu errei na alvenaria. Em vez de ser 150 metros, são 180 metros. E agora eu tenho que fazer 30 metros a mais e você tem que me pagar esses 30 metros a mais. Aí fica mais louco ainda, porque o projeto é seu e o orçamento é seu. Enfim, todas essas situações são bastante desconfortáveis para a gente resolver. Então, o que ele está dizendo aí? Que essa discriminação orçamentária, ela está seguindo lá como um checklist, um passo a passo, né, para que eu não me perca, para que eu consiga fazer todas as informações, mas ele está aqui chamando a nossa atenção para que eu não adote uma discriminação orçamentária base ou padrão para todas as obras, né? Então, uma discriminação orçamentária, ela tem que ser bem completa, bem complexa, para que eu consiga, então, ter certeza de todas essas informações. Ele diz aqui no final, além disso, outros serviços de detalhamento maior exigem relações especiais. No meu caso, instalação hidráulica, elétrica, telefônica, câmeras, sistema de alarme, PPCI e todos os outros. Tá? Memorial descritivo. Bom, esse aqui já é conhecido nosso, né? Ele é o resumo de parte das especificações e de tudo mais conforme vai ser ajustado lá da minha obra. Deve ser ajustado ao orçamento, seguindo sempre a mesma ordem, né? Ordenando os serviços. Então, serviços preliminares, fundações, etc. Memória justificativa do projeto. Isso aqui não é comum, mas poderá ser solicitado de vocês. O que isso está dizendo? Por que você utilizou uma laje protendida para executar essa obra? Eu usei uma laje protendida porque a ideia era diminuir ao máximo o número de pilares e, consequentemente, maximizar os vãos da obra. Perfeito. Está respondido isso. E assim para todas as outras situações lá que você possa ser chamado. Cronograma. O cronograma, propriamente dito, o final, né, o cronograma final da obra, a gente aprende na construção 4,
que é quando a gente começa a trabalhar com essa rede PERT, CPM, cronograma de barras. Então, na construção 4, a gente aprofunda bastante a parte de cronograma. Na construção 3, a gente aprofunda bastante na parte do orçamento, ou seja, do quantitativo, de quanto, ou de todos os serviços que precisam estar ligados diretamente lá com aquela minha obra. O manual do proprietário é um documento que a gente deve fazer, entregar para o nosso proprietário, passando todas as informações para ele de quando ele vai pintar, quais são os serviços que ele tem que fazer para conservar lá o seu imóvel. Então, isso faz parte do Código do Consumidor. A gente tem um monte de outras informações aí que servem para o manual do proprietário. Aqui tem um manual do proprietário, só um exemplo aí que eu mostrei, estou mostrando aqui para vocês, que é da Arco aí, a incorporadora, tá?